Graças a Deus. Aleluia. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Glória a Deus, aleluias, amém, amados. Louvado seja o Senhor. O Senhor manda te dizer que Ele está cuidando da tua situação, que você não precisa correr para lá e para cá procurando solução, porque Ele é a tua solução, amém? Graças a Deus, aleluias. Quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, mesmo que nós tenhamos que procurar outros recursos, esses recursos é o Senhor quem vai nos mostrar o que fazer, mas em primeiro lugar, o Senhor quer que nós busquemos a Ele, amém? Louvado seja Deus. A Bíblia nos relata uma situação do rei Asa, que ele mesmo propôs um edito, ele mesmo propôs uma lei, né, no país no qual ele era rei, na nação na qual ele era rei, que as pessoas, em tudo as pessoas deveriam procurar ao Deus Altíssimo, ao Todo-Poderoso, ao Eterno Deus, aquele que fala e que faz, o Deus que criou os céus e a terra e tudo que nela existe. Em tudo seria procurado esse Deus em primeiro lugar. Louvado seja Deus. Porém, aconteceu uma situação, o rei adoeceu, o rei ficou doente, e a primeira coisa que ele fez foi buscar os médicos, foi buscar na medicina antes de procurar a Deus, que era uma lei que ele próprio fez. E então, o que aconteceu com esse rei? Ele morreu daquela doença, né? Porque a própria palavra vai dizer que porque ele não buscou a Deus em primeiro lugar, como ele havia dito que faria. Então, Deus quer que nós busquemos Ele em primeiro lugar, que nós procuremos a direção nele. Ele vai dar direção para onde você tem que ir. Se você tem que sair, bater na porta de alguém, Ele vai te mostrar. Se virá alguém ao seu encontro para te abençoar, Ele vai trazer. Por quê? Porque você buscou por Ele. Amém? Louvado seja Deus. Então, Ele cuida. Ele é Deus que cuida o tempo todo, 24 horas. A palavra do Senhor fala que o nosso Deus não dorme. Amém? Glória a Deus, aleluias. E eu quero ler uma palavra aqui que está em Jeremias, no capítulo 17 de Jeremias, no versículo 5, que diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Louvado seja Deus. O que a palavra do Senhor está dizendo, né? Se a gente só disser maldito o homem que confia no homem, nós vamos entender que nós não podemos confiar em ninguém, não é isso que a palavra do Senhor está fazendo. Porque existem pessoas, não é isso que a palavra do Senhor está falando. Existem pessoas que são, sim, dignas de confiança, que a gente pode confiar inteiramente nessa pessoa, que ela é digna de confiança. Existe, sim. Você pode confiar no seu filho, você pode confiar no teu esposo, você pode confiar na tua esposa, você pode confiar num amigo, você pode confiar. O que você não pode fazer, o que eu não posso fazer, que a palavra do Senhor está dizendo. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne do seu braço, e faz da carne o seu braço, faz do ser humano o seu braço, ou seja, faz do ser humano a sua força. E eu vou buscar nessa pessoa, porque ela pode me ajudar. Eu vou buscar nesse político, porque ele pode me ajudar. E o Senhor está falando, né, que maldito é esse ser humano que faz da carne o seu braço, faz da carne, faz do ser humano, de um outro ser humano, a sua força, achando que aquele ser humano nunca falha. E o ser humano falha.
né? E aparta o seu coração do Senhor, né? Quando nós fazemos, nós apartamos, quando nós buscamos no homem em primeiro lugar, ao invés de buscar em Deus, nós estamos apartando o nosso coração de Deus, sem pedir a direção de Deus. Nós estamos indo para lá e para cá, sem pedir a direção de Deus. É por isso que a palavra do Senhor fala dessa maneira. Você está colocando a sua confiança no ser humano, na carne. Você está colocando a sua confiança lá e de repente você se decepciona. Você se decepciona com aquela pessoa. Olha o que ele fez. Eu confiei e olha o que aconteceu. Por quê? Porque se você pede a direção de Deus, se eu peço a direção de Deus em primeiro lugar, o Senhor vai direcionar. Se você tem que procurar aquela pessoa, o Senhor já terá tocado no coração daquela pessoa. Louvado seja Deus. E aquela pessoa vai te ajudar, mas porque o Senhor preparou. Louvado seja Deus. E o Senhor está falando isso a respeito de Judá, que era o chamado Reino do Sul, que se desviaram do caminho do Senhor, né? Naquele tempo foi dividido aquela nação, a nação de Israel, os hebreus, né? Que eram todos, essa denominação era para aqueles povos lá, tanto para os hebreus como para Israel, porque Abraão foi o primeiro homem a ser chamado de hebreu, né? Que está lá em Gênesis, no capítulo 14, versículo 13, a gente vai ver que ele foi o primeiro homem a ser chamado hebreu, e a partir dele, né, daí vieram os povos hebreus. E então, de Abraão veio Isaque, o filho da promessa, e do filho da promessa nasceu Jacó, né? Que depois, mais tarde, ele vai lutar com Deus e vai ter o nome mudado para Israel. E então, de Israel, Jacó, né? De Israel, vieram as 12 tribos. E essas 12 tribos fazia parte do povo de Israel, juntamente com aquele povo todo ali hebreu, e eram chamados todos povo de Israel. Isso não significa que o termo hebreu tenha sido abolido, não foi abolido não, mas eles eram chamados povo de Israel, né? E aí, depois da morte de Salomão, esse reino, o filho de Salomão, que depois passou a reinar, Roboão, né? Ele entrou em conflito, né, com o povo de Israel e houve uma divisão, uma separação. Separaram em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Israel ficou sendo o reino do norte, Judá o reino do sul, e é dessa Judá aqui que a palavra do Senhor está falando. Também que eles se apartaram dos caminhos do Senhor. Lá no primeiro versículo, a palavra do Senhor fala: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó meu monte no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e farei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. E assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne do seu braço, e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então aquele povo se desviou, depois foram levados cativos para a Babilônia, né? Que é da terra, uma terra que não conheciam, né? Da qual o Senhor está falando. Foram levados cativos, mas mais tarde foram libertos, e a gente vai ver como o Senhor trabalhou, né? E assim nós passamos a ouvir a palavra de Deus, né? Porque também Jesus nasceu ali. Aprove a Deus que escolhesse a tribo de Judá, o reino do sul, para que Jesus viesse daquela nação, daquele reino, né? E
e trouxesse para nós a palavra. Embora aquele povo também entrasse em conflito, porque eles não aceitavam que a palavra fosse pregada aos gentios, que fosse pregada a outros povos. Gentios eram os povos que não eram israelita nem judeu, né? O que não era judeu era o gentio. Eram gentios, e eles não queriam que a palavra fosse pregada, né? Que a boa nova fosse levada a esse povo. Mas então Deus usa Pedro, dá uma visão a Pedro, né? Que ele deveria levar a palavra aos gentios. E a partir daí, né? A palavra começou a ser propagada, né? E hoje nós estamos aqui falando dessa palavra, e louvado seja Deus por isso. Irmãos, estou falando isso para contextualizar. Por que que Deus falou: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor? Porque eles apartaram o coração do Senhor. Então, quando Deus diz que está cuidando, é porque Ele cuida até o fim. Ele sabe o que fazer com a nossa vida. E Ele faz, Ele conhece por dentro e por fora. Ele sabe todos os passos que nós vamos dar. Ele sabe tudo que vai acontecer conosco e com a nossa família. E se nós colocarmos tudo nas mãos dEle, Ele fará com que a nossa vida seja uma vida de bênção, de vitória, mesmo com as tribulações, porque elas virão. Elas virão, as situações difíceis virão e virão para todos, segundo a palavra do Senhor. Elas virão para todos. E então, nós estamos na presença de Deus, nós não queremos nos apartar do Senhor, que o nosso coração esteja em Deus. Louvado seja o Senhor por isso, graças a Deus, aleluias, que nós buscamos primeiramente em Deus. Louvado seja Deus. Deus deixou todos os recursos, todos os recursos. Deus deixou um advogado, Deus deixou um médico, Deus deixou mecânicos, Deus deixou todos os recursos para nós utilizarmos. Mas antes, Senhor, o que nós vamos fazer? O que eu faço nessa situação? Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o Senhor, engrandecido e exaltado seja. Glória a Deus. E lá no versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Bendito o homem que crê que esse Deus maravilhoso pode fazer, e a confiança está depositada nele. A minha confiança não está depositada no médico, a minha confiança não está depositada no advogado, a minha confiança não está depositada no mecânico, mas o Senhor me direcionou e eu sei o que fazer, e eu sei como fazer, e eu sei aonde me dirigir, e eu vou ter o melhor dessas pessoas, porque Deus está nesse negócio. Amém, amados? Louvado seja o Senhor, graças a Deus. Glória a Deus, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Glória a Deus, o nosso Deus é a nossa fonte de água viva. Louvado seja, engrandecido e exaltado seja, que as nossas raízes estejam estendidas para essa fonte. Glória a Deus, recebendo. Graças a Deus, é dessa fonte a vida. Bendito e santo é o nome do Senhor, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar frutos. Glória a Deus, aleluias. Bendito e santo é o nome do Senhor, graças a Deus. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Quem conhece o coração de você? Olhar para uma pessoa, você não sabe o que vai no coração dessa pessoa. Mas quem conhece? Somente o Senhor. E ele fala aqui embaixo. A pergunta é: quem o conhecerá? Quem conhecerá o coração? E ele diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas mãos. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Graças a Deus, que os frutos de nossas mãos sejam frutos bons, porque nós estamos plantados junto a
Nós somos a árvore plantada junto a essas águas. Glória a Deus, aleluias. Nossas raízes estão firmadas nessa água, nessa fonte de água viva que é o Senhor, bebendo dessa fonte. Glória a Deus, aleluia. Nos alimentando dessa fonte. Por isso a nossa confiança está em Deus, a nossa confiança não está no homem, a nossa fé não está no homem, não está no ser humano. Nós cremos num Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Bendito e santo é o nome do Senhor. Amados, eu quero compartilhar um testemunho de uma pessoa que eu mandei uma mensagem para ela, já faz um tempo. Mandei uma mensagem, essas mensagenzinhas de bom dia, né? Na qual falava assim, né? Se a tempestade estava muito forte, não se preocupe, Jesus está no seu barco. E ela me retornou a mensagem, falando, nossa, que mensagem maravilhosa, eu estava precisando ouvir isso. E ela falou, e eu estou passando por uma tempestade, e essa tempestade, mas vai passar, porque Jesus está no meu barco. Falei para ela, com certeza, vai passar. E perguntei se ela queria falar sobre esse assunto. Aí ela perguntou se eu tinha tempo e tal, e falamos sobre o assunto. Falei para ela, eu vou orar. Irmãos, eu vou orar porque eu oro mesmo, eu amo fazer isso, orar pelas pessoas, e eu fico muito feliz de saber que apesar de eu ser uma pessoa comum, Deus me ouve com todas as minhas falhas, meus erros e meus defeitos. Deus me ouve porque eu busco essa presença. A minha confiança está no Senhor. Glória a Deus, aleluias. Então eu disse a ela, você vai conseguir a solução para o teu filho. Ela estava com um filho com problema, um menino de 22 anos, com um problema num dente, que o dente nasceu atravessado, pegando um nervo, e o médico, o dentista havia falado para ela, eu não coloco a mão, porque se eu puser a mão para fazer a cirurgia, eu corro o risco de cortar o nervo e ele vai ficar com problema. E se ele continuar desse jeito, ele também terá problema. Então ela ficou sem saber o que fazer, ficou desesperada. E ela esse mesmo dentista já orientou, procura o dentista tal, e esse outro orientou, procura esse tal, que ele é muito bom. E aí ela já havia procurado vários dentistas, e o último falou para ela, não, eu não mexo, eu não faço, mas eu conheço alguém que provavelmente vai fazer isso para você. E aí eu perguntei, passou algum tempo, eu perguntei para ela como que tá a situação. Ela falou, ninguém, nenhum dentista quer fazer. Falei para ela, não se preocupe, não tem problema, porque o Senhor fará. O Senhor fará acontecer. Deus vai te dar direção, você vai achar um profissional que faça. Em nome de Jesus. Ela falou, eu creio. Pois então ela achou esse profissional. E ontem ela passou aqui pela minha casa e ela falou assim, o milagre aconteceu. Falei, glória a Deus, aleluias. E ela falou, olha, foi um artista, o dentista que fez a cirurgia. Glória a Deus. Então é assim, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, as coisas acontecem porque Deus está no negócio. Amém, amados? Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluias. Deus preparou esse artista para fazer essa cirurgia. Quem que deu sabedoria para esse homem? Tá certo que ele estudou, mas para ele ter estudado, quem que estudou antes dele para saber, para ensinar para ele? Alguém fez isso, e com Deus as coisas não funcionam desse jeito. Ninguém ensinou Deus. Deus é a própria sabedoria. Ele ensinou os médicos, ele ensinou os dentistas, ele ensinou todos os profissionais. E ele prepara os melhores para nós quando nós colocamos a nossa confiança nele. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Se o seu caso é de cirurgia, pode ter certeza que se você está colocando a sua confiança nele, você vai passar por essa situação. Glória a Deus, aleluias. Vai passar por esse vale, Deus vai passar junto contigo e você vai sair do outro lado cantando o hino da vitória.
Glória a Deus. Por isso, não tenha medo, não tenha medo. Há a necessidade? Há. Então, Deus vai preparar o melhor para você em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não confie no homem somente. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Ah, eu vou lá porque ele é o bambambam dessa situação e ele vai resolver para mim. Chega lá, não resolve nada, você se decepciona. Puxa vida, pensei que ele fosse o melhor. Não tem melhor do que o nosso Deus. Deus prepara tudo. Louvado seja Deus. E ele é poderoso para realizar um milagre. Bendito e santo é o nome do Senhor, graças a Deus, aleluia. Amém, amados? Louvado seja o nome santo do Senhor, graças a Deus. Glórias a Deus por isso. A gente fica feliz de ver o agir de Deus. O agir de Deus. Deus é maravilhoso. Eu glorifico e exalto o nome santo do Senhor pela vida desse jovem, pela vida desse médico. Glória a Deus, aleluias. Pela vida dessa pessoa que confiou no Senhor em primeiro lugar e viu o operar de Deus. E viu o agir de Deus. Glorificada. Ela falou, pode glorificar, pode dar glória a Deus. Porque olha o que ele fez. Um artista foi que fez a cirurgia. Não aconteceu nada do que falaram lá atrás. Ele vai correr o risco de ficar com paralisia facial, ele não vai mais mover os nervos do rosto e não vai acontecer isso. E se ele ficar desse jeito, vai acontecer a mesma coisa. Quer dizer, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não, com Deus não tem isso. Você colocou Deus no negócio, não tem nada disso. Glória a Deus, aleluias. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Amém? Graças a Deus e vamos orar. Bendito e santo é o nome do Senhor, amém? Continue com a tua confiança, com a tua fé no Senhor. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja. Ah, obrigado, Cida. Obrigada, Cida de São Paulo. Glória a Deus, aleluias, pela tua vida. Amém. Graças a Deus que você tenha aprendido. Eu louvo a Deus pela tua vida, amém? Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja Deus. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus soberano, eu te louvo, te agradeço, te bendigo, meu Pai, por quantas vidas, meu Pai, ouvirem esse vídeo, assistirem esse vídeo, Pai Santo e Poderoso, e entenderem, Senhor Santo e Poderoso, que a nossa força está no Senhor, que a nossa confiança tem que estar no Senhor, Pai Santo e Poderoso. Nós não estamos fazendo do braço humano, Pai, do ser humano a nossa força, não. Nós estamos confiando em Ti, nós estamos diante de Ti, colocando a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Olha para essa situação, Pai Santo e Poderoso, pela qual essa pessoa está passando, meu Pai, meu Senhor e Deus. Eu não sei a necessidade dela, mas o Senhor sabe. A palavra do Senhor fala que o Senhor esquadrinha os corações. O Senhor sabe tudo que essa pessoa está sentindo e está passando. Pai querido, Pai amado, toca agora, meu Pai, nesse coração para que ele se aquiete, meu Pai, na Tua presença santa. Em nome de Jesus e para a glória do Teu santo nome. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, te bendigo, Senhor Santo e de poder, por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor fará, em nome de Jesus e para a glória do Teu santo nome. Proteja, abençoa cada vida, meu Pai, que estiver aqui comigo nessa oração, Senhor. Dê um livramento a essa vida, aos familiares, livra do homem sanguinário, de ladrões, de arrombadores, dos malfeitores, de picadas de insetos, mordida de animais, dos acidentes, quedas graves, doenças, incêndios, medos, balas perdidas. Dá o livramento de tudo quanto não provém de vós, Senhor. Em nome de Jesus, adentre, Pai, os hospitais, os presídios, levante nesses lugares pessoas que falem da Tua palavra, que anunciem Teu evangelho, para que venham à luz e saibam que só o Senhor é Deus, que não há Deus fora de Ti, nem maior e nem tão grande quanto vós, Senhor. Glória a Deus, aleluias. Abençoe as autoridades políticas, civis e militares, meu Pai, meu Senhor e Deus, em nome de Jesus, dando-lhes a direção do alto, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, e te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor fará na vida de cada um, Senhor Santo. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Bendito e santo é o nome do Senhor, amém? Graças a Deus, se essa palavra falou contigo,
Compartilhe essa palavra em nome de Jesus. Deixa aí o seu like. Se inscreva nesse canal se não é inscrito. E ative os sininhos para receber novas notificações. Amém?